Saudações musicais, queridos alunos de harmonia e análise musical. Eu desejo que vocês estejam todos bem, estejam aí se cuidando, cuidando dos seus, vivendo da melhor maneira possível esse momento de isolamento social, estejam se resguardando para que vocês preservem a sua saúde, preservem a saúde daqueles que vocês amam. E vamos dar continuidade então ao nosso bate-papo, e nesse vídeo 6 eu vou propor mais um assunto que é abordado dentro das nossas duas primeiras unidades do nosso CRC. Tudo bem? E para isso, vou convidá-los a apreciar este áudio. Eu vou tocar o áudio mais uma vez. Se você puder, ouça ele com um fone de ouvido e faça uma escuta ativa. Bom, você deve ter percebido aí que nesse áudio que foi executado, nosso áudio 8, nós tivemos dois acordes. Eu toquei exatamente a mesma tríade, foram duas tríades perfeitas maiores. Só que na primeira tríade eu tive um som um pouco mais compactado e na segunda tríade esses sons eles se expandiram um pouco mais, eles se espaçaram. Por que eu sugeri para você ouvir com fone de ouvido? Porque com fone de ouvido você provavelmente, quem fez essa experiência, conseguiu identificar mais precisamente o grave do segundo áudio, do segundo acorde, e o quanto ele está distante da nota mais aguda, a sensação de tessitura mais ampla que esse segundo áudio, esse segundo acorde tem em relação ao primeiro acorde. Tá joia? Por que que isso aconteceu? Porque eu espacei as notas da segunda tríade, do segundo acorde. Ou seja, na primeira tríade eu tenho um acorde numa posição fechada e na segunda tríade um acorde numa posição aberta. E esse conteúdo agora de posição de um acorde aberto e fechado é o que nós iremos tratar neste vídeo, tá joia? Então a ideia nossa é pensarmos o que caracteriza um acorde quanto à sua posição, quando a gente está classificando ele aberto ou fechado, o que faz, o que identifica se ele está aberto ou se ele está fechado, e a gente já vai fazer essa exploração, essa identificação, utilizando as duas claves, a clave de Sol e a clave de Fá, tá? Agora que a gente já experimentou tríades e tétrades, nós vamos pensar tanto na tríade quanto na tétrade, com essa caracterização de acorde fechado e de acorde aberto, dentro de um campo harmônico maior. Tá? Mas eu vou trabalhar com acordes com tríades isoladas, tá joia? Ou seja, eu vou pegar um acorde, um grau, enfim. O foco agora é só pensar como classificar em aberto e como classificar em fechado. E basicamente, o que faz eu determinar que um acorde está fechado é eu pensar que visualizem um acorde com quatro sons. Se no nosso caso for uma tríade, a tônica, por exemplo, estará duplicada. Se for uma tétrade, aí eu não tenho duplicação ainda de notas. Então eu estou pensando em quatro vozes: tônica, baixo, terça, tenor, quinta, contralto, e se eu dupliquei a tônica, soprano. Tá joia? Oitavada, tônica, soprano. Quando eu não tenho distância possível entre a nota do tenor e do contralto e do soprano, que me permitem inserir dentro deste acorde notas que são próprias a ele, eu chamo esse acorde de acorde fechado. O que eu quero dizer? Vamos supor que eu distribuí a tríade da seguinte forma: tenor, vou pensar em Dó maior. Tenor é a nota Dó,
contralto é a nota Mi, soprano é a nota Sol. Dó, Mi, Sol. Entre tenor e contralto, Dó, Mi, não cabe mais nenhuma nota do acorde. E entre contralto e soprano, Mi, Sol, também não cabe. Essas três vozes, estando próximas assim, não permitindo que eu insira mais nenhuma nota do acorde, caracteriza que esse acorde está fechado. A voz do baixo não importa para essa classificação. Então eu posso ter Dó, Mi, Sol no tenor, contralto e soprano, e a voz do baixo está uma oitava abaixo, está uma quinta abaixo, invertido. A voz do baixo não vai interferir nessa classificação. Então, para eu determinar se ele estará fechado, são as três vozes superiores que eu vou ter que olhar. Eu dei o exemplo do Dó maior. Tenor é uma nota Dó, por exemplo, contralto uma nota Mi, soprano uma nota Sol. Vamos fazer de conta, ou vamos supor, que essa nota Sol aqui do soprano eu joguei uma oitava acima. Ou melhor, a nota Mi do contralto eu joguei uma oitava acima. Vamos pensar assim. E aí o meu acorde ficou Dó, Sol no soprano e Mi oitava acima. A gente vai fazer tudo isso no pentagrama, vai ficar mais fácil, tá? Mas vai desenhando aí na sua... vai imaginando, vai criando uma imagem. Quando eu joguei contralto uma oitava acima, eu gerei um buraco entre tenor e soprano, certo? Ou melhor, quando eu joguei contralto oitava acima, a voz do contralto passou a ser essa nota Sol. E a nota Mi, que é mais aguda, passou a ser a voz do soprano. Porque a nota mais aguda, a ponta, eu vou atribuir, a princípio, a voz do soprano. Ali criou-se um buraco. Dó, Sol, Mi lá em cima. Esse Mizinho que eu oitavei, ficou subentendido, ele deixa um espaço entre a nota Dó e a nota Sol. Esse espaço já caracteriza para mim que eu tenho um acorde aberto. Reparem que esse espaço surgiu quando eu mexi na nota Mi, tirei do contralto e joguei para o soprano oitava acima. Tudo bem? Eu não mexi na nota do baixo. A nota do baixo não vai interferir. Então, recapitulando, se eu tenho um acorde Dó, Mi, Sol fechadinho, tenor, contralto e soprano fechadinhos, eu classifico esse acorde em posição cerrada. Se eu oitavei, por exemplo, essa nota Mi, joguei ela uma oitava acima, tirei da voz do contralto, e aí essa nota Mi foi para a voz do soprano e ficou tenor com Dó, nota Dó. Contralto passou a ser a nota Sol e Mi passou a ser a nota do soprano, reparem que eu espacei essa nota, esse acorde, eu abri esse acorde. Ele ficou numa posição espaçada ou aberta. Deu para entender? Então, basicamente é isso. A teoria pode parecer um pouco mais complexa, mas fazendo vocês vão ver que é algo muito simples. Eu tenho aqui dois exemplos de posição fechada. Reparem, o primeiro exemplo é exatamente o que eu acabei de desenhar para vocês. Dó, tônica, está com uma voz do baixo, eu dupliquei essa tônica colocando para o tenor. Aí, tenor é Dó, contralto é Mi, soprano é Sol. Clave de Fá, no meu primeiro desenho ali. Reparem que está Dó, Mi, Sol fechadinho. Posição fechada ou cerrada do acorde. Não importa a distância entre o tenor e o baixo. Nesse momento, ou melhor, para a classificação de aberto ou fechado, a voz do baixo não vai interferir. Tudo bem? Agora reparem, observe o meu segundo exemplo. Meu segundo exemplo, eu subi a voz do baixo é um Dó 3, a voz do tenor está exatamente um Mi ali em cima, está tudo oitavado, virou Mi 3, está em linha suplementar, só que logo em seguida vem o Sol para a voz do contralto, e embora esteja a voz do contralto na clave de Sol e a voz do tenor na clave de Fá em linha suplementar, se eu for contando, entre essa voz do tenor e essa voz do contralto não tem espaço, não cabe nota da tríade. Eu saí Dó no baixo, Mi no tenor e já fui para a nota Sol no contralto.
Como não cabe espaço de outra nota, não cabe, no espaço que eu tenho ali, não é possível inserir outra nota da tríade, entre tenor e contralto, eu falo por enquanto que está fechada. Agora, olhando entre contralto e soprano, está sol e dó. Reparem que eu estou olhando para a tríade, então essa nota dó ela é uma duplicação da minha tônica. Eu não estou pensando em tétrade, então a nota si ali não interessaria e não interessa nesse momento. Como eu estou pensando só em tríade, acorde de 3 sons, mas escrevendo para 4 vozes, aí eu dupliquei uma, essa distância entre a voz do contralto, nota sol, e a voz do soprano, nota dó, mesmo cabendo uma notinha si ali, eu chamo ela de fechada agora porque eu estou analisando tríade. Então, dó, mi, sol, dó, tudo juntinho, acorde fechado ou cerrado. Tudo bem? E ali, ó, no meu segundo exemplo ainda, eu tenho um segundo acorde desenhado, no qual eu trouxe a voz do baixo uma oitava abaixo. Se no primeiro exemplo do segundo compasso, vamos pensar assim, eu coloquei o baixo no Dó 3, a voz do baixo na nota Dó 3, no segundo eu voltei a voz do baixo para a nota Dó 2. Mas essa distância entre a voz do baixo e do tenor, que está super longa, está bem espaçado, é um intervalo de uma décima, né? Não interfere na classificação do acorde como aberto ou fechado. O meu acorde continua fechado. Deu para entender? Agora, observem aqui esses dois trechos que eu tenho, esses dois compassos, vamos pensar assim. No primeiro eu tenho Dó no baixo, Dó no tenor, Sol no contralto e Mi no soprano. É aquele exemplo que eu tinha dado anteriormente para vocês imaginarem. Reparem, eu tirei a nota do baixo, não interessa para essa análise de aberto ou fechado. O tenor está com a nota Dó na clave de Sol. E daí eu teria a nota Mi para o contralto. Só que eu joguei essa nota Mi oitava acima, dei ela para o soprano, e para o contralto eu deixei a nota Sol. Reparem que entre a nota Dó e a nota Sol tem um espacinho ali que cabe a nota Mi, não tem? Esse espacinho já caracteriza que o meu acorde está aberto. Outra caracterização possível, reparem que entre a voz do contralto, que é uma nota Sol, e a voz do soprano, que é uma nota Mi, cabe um outro Dó ali, o Dó 4. Isso também caracteriza que esse acorde está aberto ou espaçado. Certo? No meu segundo exemplo, no meu segundo compasso, aí, ó, reparem que agora a gente já está nesse segundo exemplo, pensando na distribuição das vozes coral, das vozes de um coral, distribuição na qual as vozes graves, as vozes masculinas ficam na clave de Fá e as vozes femininas ficam na clave de Sol. Então, nesse meu segundo exemplo, eu tenho tenor e baixo na clave de Fá. E depois eu tenho contralto e soprano na clave de Sol. Observem que entre a voz do tenor, que é a nota Sol 2, e a voz do contralto, que é a nota Mi 3, eu tenho um espaço que cabe o Dó 3 ali. Isso já conta para mim que esse acorde está aberto. Tudo bem? Assim como entre a voz do contralto e a voz do soprano, cabe uma nota Sol ali, uma vez que o contralto é a nota Mi, soprano é a nota Dó. Dá para colocar um Sol 3 ali. Então, o meu acorde está aberto. Certo? E aí, no meu último exemplo, reparem que eu tenho Dó no baixo, Dó no tenor. Eu oitavei a voz do baixo, a tônica está dobrada nas vozes masculinas. Não interfere para a minha classificação. Porém, entre tenor e contralto, Dó, Sol, Sol para contralto na clave de Sol, cabe uma nota Mi ali, acorde aberto. Entre a voz do contralto e a voz do soprano, cabe a nota Dó 4, porque eu tenho para o contralto Sol 3, para o soprano Mi 4. Cabe ali um Dó 4, acorde aberto. Deu para entender a diferença? Muito simples, depois que nós já nos apropriamos de tríades, de tétrades. Embora esse exemplo tenha sido dado com tríade,
Com a tétrade vai acontecer da mesma forma e a gente vai construir esses acordes fechados e abertos utilizando tríades e tétrades, tá joia? E para isso nós vamos para o nosso exercício 7 explorar, no exercício 7 nós vamos explorar a questão número 2, a questão autoavaliativa número 2 do nosso CRC, a página 23. Alguns de vocês pediram o gabarito desse exercício. Como existem várias possibilidades, várias formas de se fechar e de abrir um acorde, ali não tem gabarito. Então eu vou construir com vocês para a gente ver se estamos caminhando junto dentro do mesmo raciocínio. Tá joia? Então, questão autoavaliativa 2, CRC página 23. Aí na sua folha pautada, você vai escrever os seguintes acordes em várias posições possíveis, cerradas e espaçadas, ou seja, fechadas e abertas. No exercício 7, eu vou trabalhar com tríades. E eu não peguei todos os acordes da questão autoavaliativa 2. Eu peguei 4 acordes. Ré maior, reparem que está escrito silábico, mas está maiúsculo. Fá menor, Mi menor, Lá bemol maior. Como aqui eu não estou caracterizando dentro de uma tonalidade, eu vou usar acidente ocorrente, tá bom? É diferente daquele exercício que a gente falou no vídeo anterior da tríade, da tétrade no vídeo anterior e da tríade nos outros vídeos, que eu construí tríades e tétrades dentro de um campo harmônico. Dentro do campo harmônico eu vou utilizar a armadura. Aqui, como eu estou pensando num acorde isolado, eu vou explorar acidente ocorrente. Tá joia? Então, eu vou lá com vocês para o meu MuseScore e nós vamos fazer Ré maior, Fá menor, Mi menor e Lá bemol maior. Ré maior. A proposta do exercício é que a tônica da tríade fique na clave de Fá. Então, eu vou colocar minha tríade aqui. Ré. Minha tônica, perdão. Está ali, está colocada. Pronto. Eu vou fazer essa tríade fechada. Eu posso dobrar já para a voz do tenor essa tônica. E é isso que eu farei. Então eu joguei ali a minha tônica dobrada para a voz do tenor, certo? Por que eu estou dobrando a tônica? Porque eu estou trabalhando com tríades, mas eu quero escrever para 4 vozes. Então uma nota terá que ser dobrada. Nesse momento eu escolhi a tônica para dobrar, tá? Se eu quero um acorde fechado, a próxima nota, que é a nota Fá, tem que estar coladinha ali com a minha nota Ré. E se eu estou montando um acorde de Ré maior, eu preciso colocar um acidente nesse Fá e transformá-lo no Fá sustenido, certo? E depois, nota Lá, tríade montada. Reparem, tônica, voz do baixo, na clave de Fá, na clave de Sol eu desenhei Ré, Fá, Lá. Tenor, contralto e soprano, tudo juntinho, posição cerrada, certo? Eu vou colocar aqui, nesse compasso, eu vou colocar mais um compasso, vou inserir mais um compasso para eu trabalhar com mais um exemplo fechado. Pronto. Deixa eu colocar uma barra aqui dupla, só para eu separar um do outro. Vou desenhar mais um acorde de Ré maior numa posição fechada. Uma possibilidade. Eu vou subir esse Ré, essa nota Ré do baixo, uma oitava acima. E vou trabalhar com Ré 3. Está ali, entrou numa linha suplementar porque eu estou na clave de Fá. Agora eu vou colocar uma nota para o tenor. Vamos supor que para o tenor eu coloque a nota Lá. Então eu coloquei Lá, mas eu vou colocar Lá 3. Por que eu não coloquei Lá 2, que acabou de aparecer na partitura? Porque esse Lá 2 ficou abaixo da minha tônica, do meu Ré, a voz do tenor ficou abaixo da voz do baixo. Isso não é interessante.
mesmo porque numa análise ia acabar passando para o baixo cantar aquela nota. Então ia confundir a execução da voz. A ideia, o ideal é que a voz do tenor seja sempre mais aguda que a voz do baixo. Tudo bem? Respeitando as tessituras. Então, se eu joguei essa nota do tenor para um Lá 3 e eu quero um acorde fechado, a próxima nota será Ré, oitava da tônica, que irá para o contralto, e a próxima nota, Fá sustenido, que irá para o soprano. Como eu estou montando tríades, eu não vou levar em consideração o Dó sustenido que existe aqui, porque ele é a nota da tétrade. Eu estou observando só tríade nesse exercício, e ali eu tenho uma possibilidade de acorde de Ré maior cerrado ou fechado, porque pensando em tríade, não cabe nenhuma nota ali mais do acorde. Deu para entender? Agora, ó, vou pegar esse primeiro acorde aqui, exatamente como ele está, e vou abri-lo. Não é isso que eu quero fazer. Deixa eu copiar esse baixo. Pronto. Aí. Pronto. Primeiro acorde que estava fechado, eu copiei aqui no meu terceiro compasso, agora eu vou abrir. Lembrem-se, para abrir um acorde eu simplesmente preciso criar um espaço ou entre a voz do tenor e contralto, ou entre a voz do contralto e do soprano. Eu posso simplesmente jogar esse Fá sustenido aqui, ó, uma oitava acima. Esse Fá sustenido passou a ser nota da voz do soprano, a nota Lá passou a ser nota da voz do contralto, e eu criei um espaço entre tenor e contralto. Tenor está com a notinha Ré, contralto está com a nota Lá, surgiu um espaço ali entre Ré e Lá, que seria a nota Fá sustenido. Esse espaço que surgiu caracteriza que a tríade está aberta. Tudo bem? E entre a nota Lá do contralto e o Fá sustenido lá em cima do soprano, cabe uma nota Ré ali. Continua aberto. Duas informações que identificam que esse acorde está aberto. Certo? Agora eu vou pegar o meu segundo acorde e vou abrir esse segundo acorde. Então eu fiz aqui um copia e cola, Ctrl C, Ctrl V, e vou explorar ele. Como eu vou explorar essa tríade? Eu vou colocar, por exemplo, essa nota aqui que está para o contralto, este Ré, uma oitava abaixo. Então o Ré eu vou jogar para o tenor cantar. Aí Ré e baixo foi ótimo, né? Tenor e baixo ficaram em uníssono com a mesma nota Ré. Se a gente parar para pensar num coro, essa nota Ré começa a ser uma nota desconfortável para baixo, que tem uma voz mais grave. Ao mesmo tempo que começa a ser uma nota não muito confortável para o tenor, que é essa nota Ré 3 lá em cima é desconfortável para o baixo, que tem uma voz mais grave, e a nota está soando um pouco mais aguda. Em contrapartida, ela é desconfortável para o tenor, que tem uma voz mais aguda, e essa nota ficou oitava abaixo, ficou um pouquinho mais desconfortável. Quando eu joguei os dois ali em uníssono, eu uni as forças. Então, eu consigo, de certa forma, criar uma massa sonora um pouco mais... com mais tônus, vamos dizer assim. Deu para entender? Um problema que poderia ter entre as vozes, eu resolvi colocando um uníssono ali, pensando no arranjo para coro. Trouxe então a tônica, a nota Ré, que estava lá no contralto, eu trouxe uma oitava abaixo, coloquei para o tenor cantar, aí a nota Lá virou nota de contralto, e eu criei um espaço entre entre a voz do tenor e a voz do contralto, Ré e Lá. Cabe um Fá sustenido ali. Então, a minha tríade ficou aberta. Certo? E entre a voz do contralto e do soprano, que está lá naquele Fá sustenido, o mesmo do compasso anterior, continuo tendo um espaço, continuo tendo a possibilidade de pôr uma nota Ré 4 ali, ter um acorde aberto. Tudo bem? E aí, como o MusiScore me dá possibilidades, eu posso manipular esse acorde para ver mais variações, mais possibilidades de abri-lo. Eu posso, por exemplo, aqui nesse terceiro compasso, ó,
trazer a nota Lá aqui para baixo, e essa nota Ré aqui nesse Fá sustenido, e esse Fá sustenido do soprano nessa nota Ré. Reparem, eu tenho as notas da tríade. Ré, Fá, Lá, Ré. Está ali a minha tríade montada. Só que ela está aberta de outra forma. Tudo bem? Assim como aqui nesse primeiro, que eu dupliquei, que eu coloquei em uníssono baixo e tenor, eu posso colocar o tenor, posso colocar o baixo lá na minha oitava abaixo, o tenor eu mantenho nesse Ré, eu aproximo o contralto aqui para esse Fá sustenido, por exemplo, e aí para não ficar sem a nota Lá, eu jogo lá nas alturas. Aí tem que ser um super soprano, né? Cantando. Mas reparem, eu tenho Ré, Fá, Lá, Ré, notas da tríade, distribuída entre 4 vozes, acorde aberto. Não é um acorde muito. Esse espaçamento que eu acabei de colocar não é muito interessante para uma execução vocal, mas é um exemplo só para mostrar para vocês como que eu posso abrir ou fechar um acorde. Tudo bem? Então fiz aí com o meu acorde de Ré maior. Agora com o meu acorde de Fá menor. Por que Fá menor? No slide anterior, na imagem anterior, na tela anterior, nós tínhamos Fá minúsculo, né? Se está Fá com F minúsculo. Se está com F minúsculo, o acorde é menor. Fá menor relativo de Lá bemol maior. Então eu já sei que vai ter Si, Mi, Lá e Ré bemóis neste acorde. Então vamos montar. Na clave de Fá eu quero a nota Fá. Vou deixar esse Fá aqui mesmo. E na clave de Sol, eu vou seguir a mesma ideia que eu segui, por exemplo, do primeiro acorde. Só que é Fá menor, esse Lá é bemol. Pronto. Tríade montada, tríade cerrada, fechada, um acorde de Fá menor, tríade, mas eu dupliquei a tônica, acorde fechado. Mais uma possibilidade desse acorde estar fechado. Vou colocar esse baixo aqui, oitava abaixo. E vou duplicar esse baixo. Opa, eu quero um Fá. Pronto. Ali virou a minha voz do tenor. Aí aqui eu vou dificultar um pouco a vida do meu contralto. E vou colocar o contralto para cantar essa nota Lá aqui, ó. Que é uma nota já grave. E, para completar o meu acorde, nota Dó soprano, que também já é uma nota que, dependendo do soprano, se for um soprano muito agudo, não vai brilhar tanto. Né? Mas os sopranos têm essa nota para cantar, na sua extensão vocal. Mas reparem, eu tenho Fá para tenor, aí eu tenho Lá na linha suplementar inferior da clave de Sol, mas esse Lá é exatamente esse mesmo Lá aqui, ó, da clave de Fá, que eu estou mexendo ali com o tenor. Acredito que vocês conseguem ver. Então, entre a nota do tenor, que é esse Fá2, e a nota do contralto, que é o Lá2, não tem espaço. Entre a voz do contralto e a voz do soprano, também não tem espaço. Acorde fechado. Tudo bem? Agora vamos abrir esse acorde. Vou colocar mais um compasso aqui para nós inserir um compasso. E agora vou abrir esse acorde em duas possibilidades. Uma possibilidade. Aí eu vou exagerar, vai. Eu vou jogar esse lá em cima para o soprano. E essa nota Fá, vou trazer para esse Lá aqui, ó. Fá, Lá, Dó. Deixar o Fá oitavado. Possibilidades de abri-lo. Tudo bem? Eu tenho mais uma vez a minha tônica oitavada. A tônica está oitavada na voz do baixo e na voz do contralto. A terça
que é a notinha Lá, está para a voz do soprano, lá em cima, e a quinta está aqui para a voz do tenor, que é a nota Dó. Tudo bem? Reparem que entre a voz do contralto e a voz do soprano tem um espação muito grande. Isso de cara conta para nós que ali eu tenho um acorde aberto. Mesmo não tendo espaço, nesse exemplo que eu acabei de criar, não tendo espaço entre a voz do tenor e do contralto. Tudo bem? Uma observação. Quando formos pensar em regras de distribuição de vozes, já vou antecipar essa informação, o ideal é que entre uma voz e outra, inicialmente, nós não extrapolemos uma oitava. Então, isso que eu acabei de fazer agora, entre o contralto estar no Fá3 e o soprano lá no Lá4, não é ideal, porque fica muito distante. Então, a ideia na hora de distribuir vozes, que vai ser o exercício que vocês vão fazer para o portfólio 2, é nós pensarmos em estar um pouquinho mais próximo dentro do limite de uma oitava, tá bom? Vamos abrir mais uma possibilidade de acorde. Então é Fá menor que nós estamos montando. Estou aqui no meu último compasso. Vou jogar a nota Lá para o baixo. Para o tenor, perdão. Fá ficou... Reparem que todas as tônicas, todas as notas mais graves, todas as fundamentais desses acordes são as tônicas dos acordes, tudo bem? Joguei a minha terça, Lá, nota Lá, para o tenor, Lá bemol, né, porque é Fá menor. Aí eu vou duplicar a oitava com soprano, só que uma oitava acima. Então eu vou colocar soprano, perdão, não tem essa notinha Si aqui. Esse soprano será Fá4. E aí falta a nota Dó. Eu vou colocar a nota Dó para o contralto aqui. Dó4. Tudo bem? Reparem, entre as vozes, nesse último acorde que eu acabei de montar, entre as vozes do contralto e do soprano, não cabe nota da tríade, mas eu tenho um espaço imenso entre o tenor, que é um Lá bemol, e a voz do contralto, que é a nota Dó. Isso caracteriza um acorde aberto. E aí aqui eu posso fazer a mesma observação que eu fiz do acorde anterior. Entre a voz do tenor e a voz do contralto, eu passei de uma oitava. Eu tenho ali uma décima, está muito distante. Na hora que formos distribuir vozes, é interessante não passar de uma oitava. Tá bom? Seguindo. Aí depois o próximo acorde é Mi. Mi menor. Então, minha tônica está aqui na clave de Fá. Eu já vou colocar logo ali minha voz do tenor. Terça menor, Sol natural, porque é Mi menor. Na clave de Sol já vou colocar o meu contralto, só que o meu contralto precisa ser Si2, uma vez que eu quero fechar esse acorde. E o meu soprano, Mi3, acorde de Mi menor fechado. Certo? Está montado. Outra possibilidade desse acorde estar fechado. Vou colocar essa voz do tenor aqui uma oitava acima. E vou trabalhar agora. Se eu coloquei a nota Mi para o tenor, a próxima nota precisa ser Sol para o contralto e Si, que é a próxima nota do acorde, para a voz do soprano. Fechei o acorde. Reparem que o tenor está numa linha suplementar 2, linha suplementar superior da clave de Fá, mas eu criei ali uma nota Mi3 para esse tenor, depois Sol 3 para o contralto, Si 3 para o soprano. O acorde está fechadinho. Essas três vozes superiores estão muito próximas. Agora eu vou abrir. Deixa eu inserir um compasso aqui para eu abrir de duas formas possíveis. E aí eu posso abrir, por exemplo, vou manter esse tenor aqui com essa
notinha Sol, vou trazer o meu baixo para um baixo profundo e vou brincar com as minhas vozes superiores. Eu vou duplicar a minha oitava lá para o soprano, faltou a nota Si vem aqui para o contralto. Olha a distância, o tamanho da distância que existe entre a voz do tenor e do contralto. Conta para mim que o acorde está aberto. Mi, Sol, Si, Mi. Tudo bem? Eu posso, por exemplo, trazer esse Mi aqui para Mi3. Aí eu não deixei o soprano lá nas alturas, eu deixei ele um pouquinho mais grave, que é o Si3. Trouxe o contralto um pouco mais para baixo, mas continua aberto o acorde, porque entre a voz do contralto e do soprano cabe a nota Sol, que é a terça do acorde. Certo? E mais uma possibilidade para se abrir o acorde. Vamos explorar aqui, trazendo, por exemplo, o baixo aqui para o meu Mi. O tenor será a nota Si. Sol para o soprano lá em cima. E Si eu mantive para o contralto. Mi, Sol, Si. E ali eu oitavei a quinta. Agora eu não oitavei a tônica. Mi, Sol, Si. Tudo bem? Nesse momento eu escolhi oitavar a quinta. Porque eu posso oitavar uma nota, uma vez que é tria de 3 sons, mas escrito para 4 vozes. Certo? Então, o nosso último acorde, que é um Lá bemol maior, já pensa aí nos acidentes de Lá bemol maior. Vou colocar a nossa tônica, que é Lá, Lá bemol. Vou montar tudo aqui na clave de Sol e aí eu vou jogar todo mundo lá para cima. Bem lá para cima. Lá bemol, Dó, Mi, Lá. As notas da tríade de Lá bemol, tônica, Lá, Lá bemol maior, né? Terça maior, Dó natural, quinta justa, Mi bemol. Reparem, eu joguei as 3 vozes mais agudas, todas muito lá para cima, mas elas estão juntinhas, mesmo o meu baixo estando muito grave. Ali está bem grave. Provavelmente, se um coro fosse cantar esse acorde, ele não soaria muito interessante, porque as vozes agudas elas estão muito agudas em regiões que talvez brilharia muito para elas. Vamos pensar aí que o nosso naipe de contralto tem um monte de meso cantando, então aquele mi bemol vai ter um certo brilho, mas ali aquele lá bemol do baixo, para ter tanto brilho e tanta potência, eu teria que ter super baixos ali, né? Então não seria um acorde distribuído de uma maneira muito interessante no arranjo coral. Mas para o nosso exercício, que a intenção é mostrar esse acorde fechado, atende. Tudo bem? Mais uma possibilidade de apresentá-lo fechado. E aí, deixa eu colocar minha barra dupla aqui, só para diferenciar os acordes. Vou colocar esse Lá bemol para o baixo, oitava acima. E agora eu vou aproximar um pouco as vozes. Vou colocar Dó para a voz do tenor, oitava abaixo. E aí, se eu coloquei Dó para o tenor, Mi tem que vir para baixo, que eu quero fechar, e o Lá bemol tem que vir para baixo também. Lá é bemol porque é a oitava, Mi é bemol porque é a quinta justa. Vamos ouvir? Mesmo acorde. Super espaçado, depois, ou melhor, super agudo, uma tessitura muito ampla, mas ele está fechado, não está aberto, não está espaçado, ele só está nos extremos, vamos pensar assim, mas é um acorde fechado. Observem tenor, contralto e soprano. Depois, no segundo compasso, eu deixei fechado, mas numa região mais central, né? E agora eu vou abrir esses acordes. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu soprano e o meu baixo lá nos extremos
e vou tentar equilibrar com o tenor aqui no meio e o contralto ali dobrando a tônica. Olha quanta tônica dobrada. Não é interessante deixar sem a terça, porque eu perco a natureza do acorde, né? Então eu vou trazer aqui a terça para o contralto. Eu não vou conseguir identificar se é maior ou se é menor, se ele estiver solto num contexto. Então eu vou colocar a terça. Então tônica está dobrada entre baixo e soprano. Terça do acorde está com tenor. Eu estava falando sobre a terça para o contralto utilizando mi bemol. É a quinta, tá? Então a terça está no tenor e a quinta justa está no contralto. Tudo bem? Então, assim eu poderia, agora o pensamento estaria correto, poderia dobrar, sim, colocar essa tônica para a voz do contralto, porque a minha terça está ali. E aí, como nós já pensamos em outro momento de série harmônica, assim que eu atacar a minha tônica e o som for propagando seus harmônicos, tônica, oitava, quinta, então eu já consigo ouvir a quinta ali, subentendida. Ela está escondidinha, mas na série harmônica ela vai logo se propagar, por ser uma consonância perfeita. Então, por isso que eu posso omiti-la como uma primeira possibilidade de omissão. Né? Deu para entender isso? Depois, quando a gente for falar lá da duplicação de vozes e quando a gente for falar da distribuição das vozes, a gente olha com isso para esse conteúdo, essa informação com mais carinho. Tá joia? E vamos abrir o último. Vou jogar essa nota Dó lá para cima. Vou jogar essa nota Mi lá para esse Lá bemol. Reparem que entre a nota Dó e entre a nota Lá bemol cabe este Mi bemol aqui, ó. Se eu deixar aqui embaixo esse Mi bemol, eu abri o meu acorde. Tudo bem? Deu para entender? Vamos ouvir se são todos Lá bemóis maiores? Tudo Lá bemol maior. E aí essa brincadeira que a gente vai tendo de manipular aí o acorde, de abrindo, de fechando, de espaçando, vai permitindo, por exemplo, que a gente crie tessituras, crie impressões, crie sonoridades. Tudo bem? Bom, espero que tenha contribuído aí um pouco para a compreensão de vocês acerca dos acordes e suas posições abertas e fechadas. E no próximo vídeo, de uma maneira mais breve, eu vou falar sobre as tétrades abertas e fechadas. Tudo bem? Abraços e bons estudos!